Boa noite a todos. Que eu possa ser competente para repassar algumas ideias com relação a esse tema tão importante e cada vez mais importante para as nossas vidas, nossos relacionamentos. Então, em primeiro lugar, nós vamos nos reportar a Cristo. Ele também foi uma criança e pouca informação nós temos sobre ele como criança. Nos evangelhos, nada. Nos evangelhos só retrata aos 12 anos que ele foi encontrado no templo discutindo com os doutores da lei. Antes disso, desde o nascimento, e ele era frágil como qualquer criança. Tanto é que ele nasceu na manjedoura, com 1 ano de idade, por aí. Ele recebeu um aviso para sair de lá, de Belém, fugir, porque Herodes estava querendo eliminar as crianças de até 2 anos de idade, temendo que estivesse nascido alguém cuja se acreditava, os reis magos que falaram isso, que tinha nascido um novo rei. Então ele ficou preocupado com essa notícia. E aí José e Maria pegaram o menino, fugiram para o Egito. E de lá retornaram depois que passou com a morte de Herodes, aí acabou essa preocupação. Isso é o que está retratado nos evangelhos. Humberto de Campos traz em suas considerações extraídas do mundo espiritual que o Jesus, quando criança, ele tinha um amigo que era primo dele, João Batista, e eles foram pegos, volta e meia, pegos por Maria, conversando com desconhecidos, malfeitores, seja lá quem fosse, foram encontrados conversando em alto nível, porque o Cristo, mesmo como criança, era um espírito já, né, que para nossa visão seria de repente um superdotado, mas ele era igual a todas as crianças, em princípio. E Maria se preocupava, assim como nós nos preocupamos com quem as nossas crianças andam, com quem brincam, com quem estão. Maria tinha a mesma preocupação. Isso é o que nós sabemos de Cristo. Pouca coisa, mas, de qualquer maneira, Cristo, ele mesmo já aos 12 anos, ele já sabia, quando respondeu para os pais, vocês não sabem que eu devo me ocupar com as coisas de meu Pai? Nós sabemos que até os 6, 7 anos, pela doutrina espírita, as crianças esquecem, não tem nenhuma influência, nenhuma é muito. Tem criança que já desde pequena mostra as tendências, às vezes não muito boas. Mas, em princípio, de maneira geral, criança é criança. E lá por 6, 7 anos, quando atinge a idade da razão, é como se a espiritualidade dissesse, bom, agora é por tua conta e risco. E daí o que acontece? Como diz a mensagem, se nessa fase
que a criança é bem maleável, recebeu as orientações necessárias dos pais, ficou mais fácil. Isso a nós, quando éramos pequenos, os nossos pais, esses detalhes nós não sabíamos. Agora, hoje não tem mais desculpa, sabemos, né? Então vamos lá. Diz no Evangelho: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então essa história é por demais conhecida. Então as crianças queriam tocar naquele cidadão diferente, aquela pessoa diferente. Então, como toda criança é super curiosa, nada mais normal. Só que os apóstolos, os discípulos, interpretaram isso como estão atrapalhando a vida do Cristo. Ele tem mais o que fazer do que ficar aí tocando criança. Mas eram mandados pelas mães, provavelmente. Ó, toca lá, toca, pega nele, que ele tem um poder especial. Era isso que se acreditava. E o Cristo falou: deixai, venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Aí já deu um recado um pouquinho mais profundo, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Né? Então nós vamos tirar algumas lições dessa fala do Cristo. Digo-vos em verdade, continuando, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. É um passe em toda criança. Coisa que nós fizemos, já aprendemos a fazer, imitando o mestre. Sábado de manhã, às 9 horas, nós damos um passe coletivo em toda a criançada que está aqui. É a turma dele. Não as impeçais, né? Abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Vamos fazer a mesma coisa. Hoje de manhã mesmo, depois no estudo, foi comentado as mães são as que mais curam os seus filhos quando estão doentes, quando estão com febre. Pega no colo, abraça, beija, está dando um passe. E que passe. Às vezes, aí dorme, depois quando acorda não tem mais nada. Bem-aventurados os puros, que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, essas são as falas do Cristo. Vamos ver. Isso, eu tirei todos esses textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. É para nós todos. Pureza de coração, nada de maldade. É inseparável da simplicidade, não precisamos ser complicados. E da humildade. Humildade é não se rebaixar, assim como os medievais, teólogos e gente da igreja,
o homem, a pessoa tinha que se rastejar como um verme, porque todos os homens seriam pecadores. E Deus, diante de Deus, isso seria um desastre. E é justamente o contrário. É os pecadores que o Cristo ia conversar, curar, porque ele enxergava naquele pecador o que ele iria ser futuramente. Ele enxergou quando derrubou São Paulo do cavalo, ele enxergou quem era, o que ia ser Paulo depois daquele episódio. E assim é conosco mesmo. Deus sabe e o Cristo sabe exatamente as nossas possibilidades e o que nós vamos ser daqui a alguns séculos. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nem o dia de amanhã. Não sabemos nada. O Cristo sabe. E Ele investe em nós. Espera boa vontade de nós. E Ele, aquelas palavras que Ele dizia para os pecadores, serve para nós. Vai e não peques mais. Pronto. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia ser menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. A visão que nós temos no Espiritismo é que mata toda a charada. Por que precisamos renascer? Nascer de novo. Que trabalheira! Lá no mundo espiritual, a preparação às vezes leva anos. Preparar o cidadão para vir, voltar. Fazer o quê? Bom, cada um de nós aqui hoje sabe o que tem que fazer. E depois, vamos para onde? Também não sabemos. Pouca coisa nós sabemos, mas nós temos os anjos de guarda e os espíritos amigos que conhecem a nossa intimidade, conhecem aquilo que foi acertado e eles vão nos conduzindo, né? Vão nos intuindo. Então, a criança não é um espírito de criança, não existe espírito criança. Momentaneamente é uma fase de criança. É um espírito velho, adulto. A Sandra Borba, lá do Rio Grande do Norte, que carrega bem essa história do nordestino, que eu gosto demais, ela fala: olha a criancinha que eu tenho, olha o que nasceu aqui, que belezinha, que beleza, que espetáculo. E ela disse: espera o menino crescer. Isso para dizer, para alertar que mais tarde, depois de 6, 7 anos, começam as tendências, às vezes más. Mas se ela recebeu um suporte dos pais, passa mais fácil. É mais fácil passar essa fase. Então pode ser um espírito muito antigo a criança.
e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições, lógico. Ele veio para cá renascendo para se livrar das imperfeições, não todas, um pouquinho, ser um pouquinho melhor do que já foi. Então hoje é comum a gente ver dentro da família pais que não se dão muito bem com os filhos e vice-versa e tal, brigam. Já é uma boa coisa, porque lá no passado se mataram. Lá não tinha conversa não. Eu costumo dizer que Deus coloca os briguentos debaixo do mesmo teto. Bota junto. Acertem-se. Lá não se acertaram. Agora acertem-se aqui. Tentem. Vá e não peques mais. Tenta não pecar mais. As imperfeições de que não se tenha despojado, ainda estão com ele as imperfeições, as tendências más. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Vamos colocar aqui o nosso irmão maior, que é o Cristo, espírito que houvesse chegado à perfeição. E que perfeição! Nos poderia oferecer, quando aos 6, 7 anos, logicamente como toda criança, começaram a vir as ideias do Cristo, dá para imaginar o Cristo com uma ideia meio torta? Não. As ideias que vinham eram perfeitas, ele era um espírito perfeito. Não tem razão nenhuma de achar que, não, o Cristo, ele, como toda criança, tinha as suas imperfeições. Não, não tinha mais. Isso ele já resolveu. Por isso que ele diretamente de Deus recebeu a incumbência de cuidar do planeta Terra. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. É o normal de uma criança. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas. Não, não é para todos. Ainda não. Mas ele disse, mas para os que se lhes assemelham. Semelhança. Ainda nem tudo é perfeito. É devagar. Aí o que diz João Evangelista? Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. É um espírito que faz umas colocações em cima do mesmo texto. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores. Aí que começa a mudar a coisa agora, daqui para frente. Cristo, ele não lidou só com a criancinha, a inocência, tudo que ele via ali, mas ele via e deu essa conotação, crianças lá das trevas, que também são crianças, ainda não ficaram adultos no bem. Então, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, nos umbrais, ainda são crianças que estão para nascer, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados
e os viciosos, que para o Cristo são crianças em formação. Então eles têm os fracos, os escravizados, os viciosos, têm as oportunidades de que eles precisam para que eles se livrem dos vícios, de tudo que está ainda imperfeito. Ele nada poderia ensinar a infância física. O que Cristo tinha que ensinar? Presa à matéria, submetida ao jugo do instinto. As crianças são instintivas ainda, não tem raciocínio. Ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entes de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres que são todas mães, seriam as mães das crianças. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa vontade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo. É responsável. Ele que prometeu o Cristo, o Espiritismo, terceira revelação, que a seu turno atrairá para ele. Começou, né? Tá bom. Não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Então o Cristo, ele enxergava na criança o adulto, logo adiante, através das suas melhorias. Meus bem-amados, são chegadas, palavras do São João, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade, os erros de época, os que foram massacrados, mortos, queimados na Idade Média, por erros que não eram erros. Por isso que ele diz, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Então, como o Cristo não escreveu nada, não mandou escrever nada, ele deixou à vontade, para que os homens estudassem, interpretassem, e a liberdade de errar também, como erraram, né? Mas depois vem, através da razão, vem o acerto. E nós estamos entre esses aí. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte. Aliás, não no horizonte, já está aqui. Né? E aqui está o seu enviado, o Cristo, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. O Cristo, para nós, espíritas, tomou outra conotação. Não é um milagreiro, não é Deus, mas é o nosso irmão mais velho,
é aquele que recebeu a incumbência de nos conduzir a Deus. Esse é o Cristo. Outro, deixai, venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos desafortunados. Pelo jeito, né, o planeta, a sua população, meio que se encaixa em tudo isso aí, nas dificuldades, e nós sabemos disso através do noticiário, as dificuldades que nós estamos tendo no planeta. Ainda se guerreia, ainda se mata, né? Não mais por religião, mas agora por território e assim por diante. Então, ainda estamos longe da paz universal. Mas um dia ela vai chegar. Vamos fazer a nossa parte. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, tu sabes o que eu preciso. Eu estou precisando dessa tribulação, dessa dor, desse sofrimento, tu sabes do que eu preciso. Bendito sejas. Porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. E se eu merecer alguma coisa fora desse campo de tribulações e sofrimentos, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, preso na alma, que incessantemente faça subir aos seus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável. Aliás, foi isso que o Cristo trouxe e ele pagou caro por ele ter trazido na época a lei de amor, que é a lei de, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto aí, os mandantes da época não podiam aceitar. E ainda mais que ele falava diretamente com o Pai, com Deus. Isso foi demais na época. E hoje nós sabemos que nós aqui em casa conversamos com Deus, com o Cristo, com os Espíritos, na maior tranquilidade. Aprendemos já. De repente, na época, fomos nós que também fomos intolerantes. Se tendes amor, tá.
Possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. Isso são ideias do Cristo. Os tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não chegam. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir, dia a dia, o peso da matéria. A matéria nós as temos para nos servir. Serviu, fica tudo aqui, eu vou-me embora, não levo nada dessa matéria. E qual pássaro que adeja, que se agita nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente. Subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. E agora nós vamos terminar com um trecho espetacular de São Paulo, que entendeu a questão do amor e da caridade na sua pureza extrema. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa, um sino feito de bronze, e um símbolo, um badalo, que retine. Igual esse sino aí da igreja. Igual, fica badalando ali. Acabou o toque, acabou, não tem mais nada. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, fosse um estudioso, um cientista renovado, etc., etc. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, tanto as físicas como as espirituais. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Porque tem gente que distribui e ajuda os pobres tal, mas não sabe nem por que ajuda, né? Ou quer a retribuição em troca, quer que lhe agradeçam. É mais ou menos esse o sentido. Que a caridade não é isso aí. Então, o que é a caridade? Como é que ela deve ser? Ela é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não faz festa, não é temerária, não é imprudente, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se zanga, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então fica essas ideias sobre caridade que o Paulo apóstolo nos dá na primeira epístola aos Coríntios. Que nós tenhamos aproveitado alguma coisa para colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado.